E aí, amigos e familiares do Facebook, as eleições estão chegando e ultimamente eu estou estudando bastante sobre economia, política e tal. E eu sei que muitas pessoas não têm tempo ou saco para fazer isso também. E, embora eu esteja vendo que tem muitas pessoas preocupadas, né, com a situação do país e tal, e mesmo não tendo um conhecimento técnico, está tentando, né, ver um caminho melhor. Antes de eu deixar o meu ponto de vista aqui, de quem é o melhor, o pior, é importante eu deixar a minha visão política, né? Então eu sou um libertário e para explicar um pouquinho nessa visão, a gente pode fazer uma analogia aqui de suponhamos que você queira comprar um carro, você dá o dinheiro, uma certa quantidade, para o seu vizinho comprar o carro para você. O seu vizinho não sabe o carro que você quer, a cor, aonde que ele deveria comprar. E, entretanto, ele vai comprar. Então, qual é a probabilidade de ele comprar o carro que você quer? É praticamente nulo, né? Ele não vai acertar. É uma pessoa próxima a você, que você conhece, que ela te conhece e é quase nulo a probabilidade dela conseguir escolher o carro que você quer. Isso é algo completamente simples, né? Agora, se a gente passar isso para educação, saúde, segurança, que são coisas muito mais complicadas que a compra de um carro, e a gente dá o nosso dinheiro para um político escolher, é assim completamente bizarro a gente acreditar que eles vão escolher a melhor forma pra gente, né? É uma coisa que a gente às vezes não para muito para pensar porque a gente vive numa sociedade assim, né? Desde sempre. A gente aprende na escola, os nossos pais viveram assim, nossos avós. Mas se a gente parar um pouco para ver, é completamente absurdo. Então é isso. Um libertário é basicamente a pessoa que sabe que não tem ninguém melhor do que cada um de nós para tomar conta das nossas vidas, né? Do nosso dinheiro. Dito isso, eu sei que os políticos vão continuar ali. Né? O Estado não vai acabar porque eu quero, porque eu acho que é o certo. Infelizmente, se pelo menos boa parte da população tivesse essa mesma mentalidade, as coisas poderiam mudar, né? Mas como eu sei que isso não vai acontecer do dia para a noite, a gente tem que, de alguma forma, trabalhar com isso, né? Então, eu, pessoalmente, como eu penso dessa forma, eu não consigo votar em ninguém. Eu não acho que ninguém. É, eu não consigo dar esse voto de esperança para nenhum político. Mas eu sei que as pessoas, principalmente agora aí que está no Brasil, que, porra, tá passando dificuldades, tá difícil conseguir trampo e tal, e segurança tá um lixo, tá tudo um lixo, e então eu não posso simplesmente ficar no meu mundinho aqui achando que todos os políticos vão morrer enforcados amanhã, que não vai acontecer isso. Então, o político que, para mim, tem a maior consciência ali é o João Amoedo. Pessoal, estou aqui em frente ao Palácio da Alvorada, a residência oficial da Presidência da República. E eu queria dizer para vocês o seguinte: se eu for eleito, a gente vai cortar mordomias. Eu não vou morar aqui. Isso aqui vai virar um museu. Não faz sentido a gente pagar 4 milhões de reais só para cuidar da grama. Não faz sentido ter tantas mordomias, cartão corporativo, avião da FAB para coisas pessoais, uma série de privilégios e benefícios. Vote novo, vote 30. É isso aí. Mas por que, né, o João Moedo? Primeiro que se você é esquerdista, se você gosta do Lula, do Boulos, dessa galera, puta, é complicado, cara. Coloca seu comentário ali no Facebook, a gente pode trocar uma ideia, eu posso explicar o porquê essa mentalidade é completamente bizarra. Isso aí já foi refutado mais de 100 anos atrás e então a gente tá no mínimo 100 anos no passado, cara. Mas se você tiver a mente aberta para ver, né, o meu ponto de vista, eu posso só comentar ali. Mas aí eu vejo muitas pessoas também vendo no Bolsonaro uma esperança de um Brasil melhor, né? Qualquer político que não seja de esquerda, com certeza vai melhorar um pouquinho do real potencial do Brasil, né? Mas por que não o Bolsonaro, né? Dá para fazer fazendo exemplo aqui, tem um pessoal jogando futebol aqui atrás, e nós que somos brasileiros, né? Mesmo sendo um cara ruim como eu, pô, a gente passa a vida inteira vendo futebol, jogando,
Então, quando a gente vê uma galera dessa que não está muito acostumada com isso, a gente só precisa ver ela dando dois toques na bola para a gente perceber, porra, essa pessoa é muito ruim, né? Essa pessoa não sabe o que ela está fazendo. E é mais ou menos isso que eu vejo no Bolsonaro. Então, através desses estudinhos aqui do meu hobby, para mim é claro que o Bolsonaro ele não entende nada do que ele fala. Ele é um cara muito mais emotivo, provavelmente tem uma boa índole. Entretanto, a nossa prosperidade, a nossa felicidade não é feita de sentimentalismo sem capacidade, né? Então, eu vejo que o Bolsonaro está indo um pouco mais para esse caminho do liberalismo, chamou o Paulo Guedes lá e tal, mas para mim é claro que assim ele provavelmente nunca nem leu o livro sabe, sobre liberalismo. Então, é um cara que ele está perdido, nesse sentido. Então, primeiro, mesmo que ele tendo o Paulo Guedes lá, provavelmente as coisas não caminhem do jeito que o Paulo Guedes quer. E sem falar desse lado coletivista que o Bolsonaro tem, que é um mau exemplo para a sociedade em geral. Como ele mesmo disse, né, lá na Jovem Pan, que ele sempre votava junto com o PT. Olha só, eu até não sei por que houve esse 2003, essa chegada do PT, quando o PT chegou, o pessoal se aproximou. Que eu votava assim, o PT votava comigo, eu votava com o PT, o nosso voto era muito, 90% parecido dentro da Câmara. Ai, que então, socialista. Então, basicamente, a tônica do PT... Então, ele tem um lado sossa muito forte e que ele está tentando fugir, mas prosperidade não é feita de boa intenção, né, de capacidade. E a gente também consegue ver nos posts que o Bolsonaro coloca e comparando com o Amoedo sempre faz vídeos técnicos explicando e o que eu acho bacana dele, ele sempre colocando o individualismo, né, na frente, acaba ensinando as pessoas, né, enquanto o Bolsonaro ele faz vídeos mais emotivos, de, sei lá, falando sobre arma, de matar bandido, apontando o dedinho da criancinha como arma. Pô, legal isso, porra, maneiro, não acho isso ruim. Entretanto, isso não vai fazer ninguém rico, né, cara? Não vai, tipo... E não tô nem falando de questão de dinheiro, de porra, pagar de fodão com dinheiro, mas a questão de você dar uma vida melhor pro seu filho, né? Pra nós, todo mundo quer isso. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais tempo a gente tem para gastar com coisas que realmente importam na vida, né? Que é ficar do lado das pessoas que amam e curtir e tal. Então, ficar falando de matar bandido, fazer gestinho de arma com a mão, é algo, sabe? Não é assim. E o João Amoedo também, né, a favor da liberação de armas, que é um direito básico, né, do ser humano, de autodefesa. Isso aí é inacreditável como a gente não tem isso no Brasil. Como eu sempre gosto de fazer um paralelo aqui nos Estados Unidos, é essa noção de liberdade que o Bolsonaro não tem, que o Bolsonaro é um cara mais coletivista, nacionalista, que os Estados Unidos, mesmo sendo bastante nacionalista, eles têm um viés libertário até muito grande. Foi essa noção de individualismo deles que fez o país ser o que é. Então, né, a Constituição deles é praticamente um manifesto libertário. Você poderia fazer, né, te dar o direito a usar armas, a se defender, de fazer milícias, e foi isso o que fez eles separarem da Inglaterra. Então, os próprios fazendeiros iam lá lutar contra os ingleses que estavam invadindo as terras. Isso não é coletivismo, isso é individualismo, é cada estado ter a própria autonomia, cada indivíduo ter a própria autonomia. Assim, o João Amoedo não é um cara completamente individualista, se ele fosse, ele não seria presidente, né? Mas já é um caminho um pouco a mais. Eu acredito que isso vai mostrar um pouco para a população também o que é isso, o que é ser livre e o quanto isso é melhor para a gente. E esse individualismo vai se refletindo na política em geral. Então, o João Amoedo é contra privilégio, a favor de livre mercado, de privatização, que isso é uma coisa que tem que acontecer para amanhã, né? Privatização completa de tudo. Obviamente que não vai acontecer do dia para a noite também, mas é uma mentalidade que falta no brasileiro, que a gente acaba ficando muito dependente do Estado para tudo e não é assim. Primeiro que
o mundo, as pessoas, ninguém deve nada para ninguém, sabe? O Bill Gates não tem que dar dinheiro para mim, para eu tomar conta da minha educação, da minha saúde. Eu tenho que trabalhar para isso. E nós brasileiros temos muito essa noção de que o rico é do mal e o empresário é do mal. Não, cara, são eles que produzem trabalho, não é o governo. O governo não faz nada, ele só rouba o nosso dinheiro e dá alguns serviços lixo pra gente. Isso é outro fator que, se quem tiver em dúvida ainda sobre privatizações, comenta ali também, a gente troca uma ideia, porque isso é algo que só limita o nosso verdadeiro potencial. Você continuar votando no Bolsonaro, muito provavelmente o Brasil vai dar uma melhorada. Com o João Amoedo, eu acho que vai dar essa melhorada e ainda vai ensinar melhor a população a ver esse lado individualista da coisa e não ficar dependente de político. Então esse é outro fator que é completamente possível, fácil de explicar logicamente e com dados históricos e tal, que a privatização é boa, de tudo. Seria ótimo se tudo fosse privatizado, se o governo não existisse. É por isso que eu tenho essa visão, por isso que eu não gosto de político. Então, eu acredito que esse coletivismo que o Bolsonaro transpassa, a população vai achar ok, a melhora que vai dar no país, e vai se conformar com isso, e vai continuar conformado com o Estado, e vai achar tudo bonito, quando na realidade eles estão limitando demais a nossa prosperidade, a nossa busca por felicidade. Tem muitas pessoas que às vezes falam do Paulo Guedes, né? Mas na verdade tipo, ele não é nenhum gênio, né? A economia não funciona controlando ela, não tem como controlar. A economia é um reflexo das ações do ser humano, então não tem como a gente saber o que cada ser humano vai fazer, como cada ser humano vai agir para calcular isso e ter uma noção de juros perfeita, sabe? Não dá. Então, primeiro de tudo, a economia não tem como ser controlada. A cada momento que você coloca alguma coisa, você quer alterar alguma coisa nela, você está apenas limitando a prosperidade das pessoas. Então, Paulo Guedes não é nenhum gênio, ele é um cara bom sim, mas sabe, vai continuar limitando a nossa prosperidade. E o João Amoedo também tem um ministro também muito bom, que é o Gustavo Franco. Então, elas por elas, o João Amoedo sabe mais do que ele está falando. Mas como eu disse, eu não consigo votar por eu ter certeza disso tudo, de o quanto tudo é melhor privatizado e quanto a gente não precisa de um Estado para tomar conta da gente. Mas se você ainda não tem essa mentalidade, eu espero que um dia tenha, fica a minha dica aí, beleza? Falou, até mais.